Mais um momento juntos aqui, reunidos, né, com um profissional aqui, um super profissional com a gente. É uma honra ter o Dr. Juliano Pimentel aqui conosco, o pessoal que já segue, que acompanha o trabalho dele, sabe a grandiosidade que é da gente ter o Dr. Juliano Pimentel falando aqui com a gente um pouquinho. Quem ainda não conhece, os links estão aí compartilhados com todos. Acompanhem, que realmente vale muito a pena, né? Tem muito a agregar aqui para todos nós. O Dr. Juliano Pimentel é um médico totalmente diferenciado, né? Ele, na verdade, não segue aquela linha tradicional do que a gente está acostumado com o tratamento, né? Apenas, mas ele tem um olhar bem integrativo, da medicina integrativa, uma visão mais holística, né? E um olhar do todo aí, bem preventivo. Então, tem muito a agregar para todos nós aqui, e ninguém melhor do que ele mesmo, né? Já que está aqui com a gente para poder se apresentar, falar um pouquinho mais e iniciar esse papo com a gente. Contigo aí, fica à vontade. Bom, gente, boa noite. Obrigado a vocês aí da Atra pelo convite e obrigado aí por participarem aí, cada um que está aqui prestigiando. E obrigado a vocês que responderam o questionário, né? Fiquem tranquilos que isso é mais para a gente entender o posicionamento e direcionamento. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu estou na área de saúde há 21 anos. Vou fazer agora em janeiro 41 anos. E quase todas as lives que eu sempre entrei, sempre tinha suicida, ansioso e depressivo. Então, eu faço questão, quando eu vou dar uma palestra, e eu tenho como colocar em prática essa questão de um rastreio para entender como está e direcionar melhor a conversa, para mim é mais importante. E eu sei que vários de vocês, isso é estatístico, porque os programadores, o pessoal que trabalha com TI, automaticamente tem um dos maiores níveis de ansiedade e estresse do mercado de trabalho como um todo. Vocês conhecem isso, não conhecem? Quase todo mundo. Quem aí já teve a tremidinha na bochecha, no olho, ou às vezes perdeu um soninho, ou então, olha lá, pessoal, todo mundo começa a rir nessa hora, no sigilo, na lateral. Por quê? Querendo ou não, esses sintomas, eles acontecem com muitas pessoas. Dor muscular, mas é da tela do computador. Alteração do sono, irritabilidade, alteração da libido para o homem, para a mulher. E aí a gente pensa que, mas é outro problema. Não, e o pano de fundo está no estresse continuado dentro da ansiedade. Pô, mas é o meu trabalho, é a minha vida, é o estilo que eu tenho. Então, o ponto é, se a gente pensa que isso não tem como mudar, eu gosto do que faço, eu quero programar. O que eu preciso alterar dentro desse programa? Você tem que pensar da seguinte forma, trazendo uma analogia para vocês. Imagina que na nossa mente nós temos alguns ícones, e cada ícone desse, por exemplo, você vê um leão. O leão deflagra uma série de linhas de pensamento, significado, raciocínio e resposta na sua cabeça. Quando você olha para qualquer tipo de problema, esses ícones deflagram linhas de raciocínio. Aqui tem uma águia, por mais que esteja escuro aqui. Aquilo é uma águia. E aí você vai falar assim, pô, então, assim como o meu computador tem vários programas, minha mente também tem. E esses programas foram forjados desde o seu inconsciente infantil. Quem puder abrir a câmera, eu fico feliz, porque aí parece que eu estou perto de vocês, tá? Eu sei que tem um monte de gente aí que... Se vocês forem igual a mim, muitas vezes eu fiz roupa igual o Jornal Nacional, estava com a camisa em cima e de samba canção embaixo. Mas é normal, vocês estão em casa, fiquem tranquilos. Agora eu estou de calça, estou vestido, não se animem, eu sei, vai dar tudo certo. Então, assim, eu sei, está tudo bem. Amigo. Então, gente, o ponto como um todo que a gente tem que pensar é: minha primeira formação foi fisioterapia. Minha segunda formação eu fiz depois que eu fiz 4 anos de fisioterapia, eu fiz 5 anos de osteopatia, tá? A osteopatia, eu lidava tocando nos outros e ajustando a dor dos outros, onde ele estava travado, onde ele estava com problema, para ajustar o corpo dele para funcionar. Depois eu fiz 6 anos de medicina. Fiz minhas pós-graduações, que eu nem entro em detalhe,
mas eu fui para um mestrado nos Estados Unidos em comportamento humano, e agora eu estou fazendo meu doutorado. Nesse ínter, eu já escrevi uns 7 livros, dos quais 3 viraram best-seller. E, assim, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque a primeira coisa que cria a ansiedade é a possibilidade de resposta diversa. Quanto mais possibilidade de resposta aberta eu tenho na minha vida, maior o grau de ansiedade que eu mantenho. Sabe aquele contexto na vida da gente aí, ó? Pode anotar, vocês que estão aqui, anota. Quem tem muita coisa a resolver na vida em aberto, normalmente, carrega um fardo maior. Faz sentido o que eu estou falando, sim ou não? Faz, né? Escreve no chat vocês, quando fizer sentido, quando eu perguntar. Estou acostumado com a live, todo mundo fala comigo no chat. Vocês podem digitar, tá? Então, quanto mais gap aberto, quanto mais assunto aberto sem finalizar, maior a minha energia sendo drenada sobre o que eu tenho que fazer no dia a dia. Fechou? Então, quando o seu, por exemplo, eu uso a minha empresa, o Trello, para coordenar todo mundo na empresa, com o to-do list deles, com os sprints semanais. Quanto mais coisa está aberta lá do que você tem que fazer, dependendo ou não do outro ou de você, você sabe onde a giripoca pia, você fica com uma energia aberta sendo drenada ali. Perfeito? Da mesma maneira, a gente tem isso com a família, a gente tem isso com o dinheiro, a gente tem isso com o sono, a gente tem isso com o nosso corpo, com as nossas emoções, com a forma como eu encaro o meu progresso enquanto ser humano, o meu progresso dentro da APRA, o quanto eu estou evoluindo, o quanto eu estou estagnado, o quanto eu estou entregando o que eu preciso, o quanto eu não estou. Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de uma doença que, quando diagnosticada, porque a ansiedade faz parte do mundo desde que o mundo é mundo. A gente, por medo, antevê situações. Isso é ansiedade basal. Mas ela, quando se torna doença, ela, enquanto doença, aumentou 25% durante a pandemia. E a depressão também. 25%. E aí eu estava falando aqui um dado para o pessoal, antes de vocês entrarem. Adivinha quantos milhões de pessoas morreram na pandemia? Coloca o número aí, quem é bom de número, vai. E olha que vocês são bons, hein? De número. Vou te dar uma dica, entre 5 e 7 milhões de pessoas na pandemia morreram por Covid, beleza? Quantas pessoas ficaram com medo da pandemia? Quase todas. No estado de medo, o que aumentou? Pânico, todo mundo ficou doente, todo mundo aumentou o número de depressão, aumentou o número de suicídio, aumentou vários problemas. Pessoas explodindo com risco do emprego, ou então foram para casa e tinham que entregar, mas estavam em casa, não estavam no trabalho mais, o ambiente de trabalho fazia diferença. E aí ele tinha que lidar com a família, lidar com o filho, lidar com a esposa, tudo dentro de casa, e ele não tinha paz para programar. E isso influenciava na qualidade do trabalho, na entregável dele. E aí o que rola dentro disso? Isso vai acumulando um grau de tensão. E a maioria de vocês, primeira instância, eu busco uma ajuda profissional para me ajudar. Aí eu tomo remédio. A maioria dos antidepressivos, quando utilizados para o tratamento da ansiedade, que a maioria hoje é tratado com antidepressivo, ele altera o quê? Minha produtividade. Porque muitas pessoas respondem sobre a ansiedade. Quando você só consegue responder sobre a ansiedade, quer dizer que o seu ícone que está sendo ativado só responde baseado no medo e na pressão. E com isso, eu crio um modus operandi que automaticamente me deixa cada vez mais doente. Quando a gente pensa nisso, aí você pode pensar de duas formas. Quem aqui acredita que o estresse seja negativo? Coloca aí eu, por favor, no chat. Ou quem aqui já teve experiências negativas com o estresse? Coloca eu, por favor. Por que eu estou dizendo isso?
Foi feita uma pesquisa em Harvard, onde eles pararam as pessoas, tá? E, beleza, o estresse é uma coisa negativa. A grande maioria aqui entende isso. Imagina um bicho na natureza. Será que ele estressa? Pode ter um predador qualquer hora. Mas ele não tem um intelecto, como eu tenho para criar coisas e imaginar coisas. Não, não tem. Mas ele sabe se esconder. Ele sabe buscar o peixe, sabe buscar uma loca para se esconder e fugir do outro predador maior. Você acha que ele está exposto ao estresse, sim ou não? Tá. O estresse, anotem isso, faz parte da vida. O significado que eu dou a ele determina a qualidade da minha vida. Esse artigo, gente, anota o que eu vou falar, porque isso aqui é muito precioso. As pessoas que acreditavam que o estresse era o inimigo, elas tinham vasoconstrição do coração. Que isso? A veia fechava. As pessoas que acreditavam que o estresse era o seu corpo ajudando ela a crescer, ela tinha vasodilatação da mesma artéria. Espera aí. Você está falando que o que eu acredito sobre o estresse determina como minha veia responde? Tu. Aí fala, puta, ferrou então. Ferrou. Ferrou o meio de campo, ferrou tudo, porque se o que eu acredito, eu acho que ele é um problema hoje, aí eu entro no seguinte contexto que eu quero compartilhar com vocês aqui agora. Deixa eu mostrar uma imagem aqui agora. Estão vendo bem a imagem? Então, digita aí para mim, se vocês estiverem vendo. Estão vendo a imagem? Sim ou não? Tá, beleza. Isso aqui foi um prêmio. Essa imagem ganhou um prêmio em 2019. Eu quero que vocês olhem para ela e me digam se ela gira para a direita ou para a esquerda. Pronto? Direita ou esquerda? Coloca no chat, por favor. Os dois. Direita, direita, direita. Os dois. Esquerda, esquerda, esquerda. Os dois. Perfeito. Direita, esquerda. Quem aqui viu outro movimento além de direita e esquerda? Anti-horário. Vamos lá. Quem aqui viu outro movimento? Não, 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 não. Tá tranquilo, Fabão, pode ser a sua, não é a minha, tá tudo bem. Isso não vai mudar o resultado, eu garanto. Fica tranquilo. Ó, qual o movimento? Presta atenção. Ó, ela tá rodando. Observa e acompanha um ponto. Vocês vão dizer para onde ela está girando. Vai depender do ponto que você acompanha. Agora que são elas. O ponto como um todo é: se eu defino o ponto que eu estou acompanhando aqui, tá? Presta atenção. Olha isso. Se vocês repararem, o que vai rolar? Basicamente, ela tem dois eixos de rotação. Ou ela roda aqui, ou ela roda aqui. E tudo depende do foco que você coloca. Quando vocês observarem esse aqui, ela está girando de cima para baixo. Estão vendo meu mouse? Então, começa a acompanhar aqui, ó. Agora você está vendo ela de cima para baixo. Rodando aqui, ó, para frente. Tá vendo? Mas a mesma coisa, se eu botar o mouse aqui, ó lá, tá rodando e ela não mudou. Tudo é o sentido que eu observo o problema. O estresse é a mesma coisa. Ele vai ter o significado que eu dou de acordo com o que eu observo. Depende de como você acompanha isso. Ah, por que você não botou isso desde o início? Ia ser mais fácil, doutor. Sacanagem. Não, não é. É exatamente o exercício. E a ansiedade é assim. O estresse é assim. A depressão é assim. Entenderam o que eu estou falando? Fez sentido o que eu estou falando aqui para vocês? Tá vendo que quando você observa, você vê ela girando em um sentido. Ó, ó lá.
Olha como ficou claro agora. Ah, por que você não fez assim antes? Porque não dá, aí quebra a graça. Ó, mas é a mesma coisa. Só que quando eu bloqueio um campo ou defino um foco, meu resultado é completamente diferente. Então, qual o campo que vocês têm adotado no dia a dia? Acertei 50%. Olha os coléricos aí, tudo competitivo. Acertei, acertei, acertei! Então, presta atenção. Os competitivos começam a surgir, os dominantes e nervosos. Então, assim, o que eu estou falando aqui para vocês? Porque é importante a gente ter em mente exatamente o que a gente quer carregar dentro das informações que a gente acredita no dia a dia. Beleza? Então, se eu acredito que a ansiedade ela é um problema para mim, ela sim será. Se eu acredito que a ansiedade é uma doença, assim ela será. Problema. Deixa eu ver se eu pego aqui. Não, estou sem imagem aqui. Deixa eu ver se eu acho um Yergson aqui para mostrar para vocês. Todos vocês conhecem esse gráfico, mas eu vou mostrar aqui. Vou mostrar para vocês. Essa imagem é bem interessante, porque ela vai trazer um contexto que a maioria de vocês vive e não sabe de onde vem. E quando a gente pensa sobre ansiedade, não tem como ficar fora disso, tá, gente? Vocês têm que entender que qualquer coisa fora disso vai gerar problema. A curva do estresse, ela é assim. Deixa eu compartilhar aqui minha telinha de novo com vocês. E quando o nosso corpo começa a responder sobre isso, a gente vai ter uma resposta muito específica. Ó, dá uma olhada. Essa curva do estresse, ela é desse jeito. E é por isso que eu rodei o questionário das 21 com vocês. Tudo bem? Quando a gente pensa nesse contexto, se eu tenho pouco estresse na minha vida, eu tenho pouco estímulo. O estresse é um estímulo fisiológico, psicológico, qualquer coisa. A partir desse ponto, ele se torna distresse, que é o estresse negativo. Até aqui, ele é um estresse positivo, que ele te faz crescer. Só que essa curva, imagina a capacidade biológica do seu corpo. O que é a capacidade biológica? O quanto eu aguento porrada e sigo adiante. O quanto eu preparo meu corpo, minha mente, para fazer o que tem que ser feito e dar o meu próximo passo em todos os desafios que chegarem diante de mim. Então, eu consigo fazer, eu consigo ter o estresse ótimo e ter o meu ápice de performance. Está vendo aqui a performance? A curva do grau de performance no ápice. Só que a mente é uma praga. Anota aí no seu papel. Pode anotar. A mente pela mente, mente. A mente pela mente, mente. Pode anotar, porque vocês não vão fugir disso. A mente pela mente, mente. Quantas vezes você achou que estava no ápice da sua produtividade, você estava achando que era o super-homem, a mulher maravilha, e depois ficou de cama? Ou então vem as criança com febre, aí vai, você vira à noite, não, vou dar conta, depois arria os 4 pneus de uma vez e fica doente junto. Quantas vezes na vida de uma família? Ou então, você acredita, vou pegar outro projeto, vou programar outra coisa em paralelo, vou fazer um bico fora e vai acumulando. Onde você põe seu foco, você expande sua atenção e seu resultado. Mas é importante que a gente entenda isso. Porque depois desse estado, do cansaço, qual a diferença de cansaço e exaustão? É essa que eu estou mostrando para vocês. Fadiga é o início da exaustão. Qual a diferença de cansaço? Cansado. Estou cansado. Eu paro, respiro, recupero e vá. Qual a diferença de fadiga? Você pode cansar, mas se seu corpo estiver fadigado, seu tempo de recuperação não é mais o mesmo. Ele é maior. Sacaram? E se eu estou exausto? Aí ferrou. Na exaustão, eu estou pior ainda. Meu corpo não aguenta mais. É igual pegar o gato pelo rabo. Não aguenta nada, ele já está ferrado.
E aí, qual o próximo estágio? Sabe a coisa que a gente ouve? E eu não vou expor ninguém, mas tem pessoas aqui que já tiveram crise de pânico. Todas as pessoas falam assim, menino, eu tive do nada uma crise. A pessoa acredita que do nada ela teve uma crise de pânico. Do nada. E não existe do nada. Você entende que para ele chegar até aqui, para ter um pânico, essa birosquinha aqui já tomou conta de quase tudo da vida do indivíduo, que ele está ficando doente, ele não sabe. E aqui é o burnout. É a fadiga do burnout, que todo mundo fala, já está aqui, ó, consumo completo, ao ponto do cara falar, parei, largo tudo, não quero mais essa vida, vou virar fazendeiro. Vou criar preá, para vender carne preá. Vou vender carne rã, e por aí vai. Como a gente abriu esse gráfico, vocês querem que eu aprofunde nisso, sim ou não? Se vocês quiserem falarem nisso, está interessante, eu continuo. Se vocês acharem que está chato, eu saio. Está interessante? Ótimo. Então, eu posso continuar. Tá super. Então, tá bom. Vamos lá, então. Voltando. Vamos lá, vem comigo. Vocês estão vendo, vocês estão gostando, vocês não abriram a câmera. Reciprocidade menos 3, hein? Tudo programador, não envolve emoção. Olha o coração do palestrante. Vocês não pode ser frio assim comigo, não. Brincadeira à parte, vamos embora. Dá uma olhada nisso. Na hora que a ansiedade começa, o que acontece? Influência da luz humana no dia a dia, no metabolismo humano. Mas, doutor, fico na frente da tela. Quem aqui já ouviu falar Night Time, para quem usa Apple, para quem usa Android? Você cria tela amarela à noite para tirar a luz azul. Por quê? Porque eu vou ter a relação com cortisol e melatonina. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora, que é importante. Sabe quando você acredita que vai dar conta de tudo? Seu cortisol está subindo e você está dando conta. Ó, vou fazer uma pergunta básica aqui. Galera, quem aqui é coruja? Na minha empresa eu falo assim, a gente tem o time dos leões, que caça de dia, e o time dos tigres, que caça de noite. Das panteras, caça de noite. Não tem jeito, mano. Tem a galera que tem a galera que trabalha de dia e tem a galera que é da noite. Verdade ou mentira? Como é que você trabalha de casa? Tem a galera da noite e dia. Põe aqui, noite, dia, vai. E quem trabalha de dia à noite cuida das crianças. Bem-vindo ao mundo paterno materno. Como diz aquela história. Ô, William, quem pariu Mateus, que embale, mano. Prefiro a noite, sou do dia. Agora a pergunta que não pode calar. Anota aí, pessoal. Você prefere a noite por qual razão? Pelo silêncio para você trabalhar? Ou porque você consegue focar pelo ambiente estar mais quieto depois que todo mundo dormiu? Aí, segundo ponto, ou você prefere a noite porque sua energia sobe à noite. Aí coloca assim, ó, energia. O outro coloca ambiente. Escreve no chat. Por que eu estou falando isso? Porque é importante. Eu poderia fazer um monte de coisa aqui para vocês e vocês não iam aproveitar nada. Eu quero que essa palestra seja o mais profunda possível para vocês transformarem o dia a dia de vocês. Olha lá, ambiente, energia, ambiente, energia. Ótimo. Por que eu estou dizendo isso? Vamos voltar aqui na imagem. Vamos piorar? Ó. Aqui a gente tem o cortisol, as curvas de cortisol inteirinha no corpo. E aqui a gente tem o estado de alerta. Ó. Quando o cortisol sobe, o estado de alerta sobe em sequência depois do pico de cortisol. Vocês estão vendo? Pico de cortisol, estado de alerta ápice. Tudo bem? 6 da manhã, cortisol subiu. Estado de alerta ápice, meio-dia. Tem como eu trazer ele para 6 da manhã? Tem. Não é o tema da aula, mas tem. Que aí a gente entra dentro do hacking, de hackear a mente e hackear o comportamento. Mas o estado de alerta ápice é meio-dia. Olha o que acontece com a melatonina quando o cortisol sobe. Ela vai lá para baixo. Buf. Ela volta a subir 8 da noite. Depois, buf. Vocês entendem que isso é uma orquestra?
Isso é uma orquestra, gente. Ah, mas e a temperatura do corpo? Tem tudo a ver com isso. Ah, doutor, mas e os genes? A luz tem relação até com o gene que você ativa ou desativa no seu corpo. Isso está falando, doutor, você está falando que isso aí muda o código genético? Sim, muda que gene ativa ou que gene desativa. Muda a sua resistência insulínica, muda a sua dor, muda seu sono, muda sua produção de hormônio sexual, muda tudo. Muda emagrecimento. Olha aqui, ó. Alvos no sistema nervoso central. Tudo isso aqui é via genética. Tudo isso aqui é via genética. Olha aqui. Ó, a influência do tempo do dia sobre os linfonodos, sobre a termogênese, sobre cada aspecto, influência sobre a neurogênese, sobre cada contexto do corpo, desde a produção de energia. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Hoje, quando a gente pensa no ciclo do sono, da ansiedade, ela influencia sobre o sono, sobre o estado de presença, sobre a alimentação, sobre todos os hormônios do corpo, sobre adrenalina, tireoide, fígado, sobre... Ah, mas eu não tenho mais tireoide, eu tive câncer, tirei. Vocês entendem que com isso, basicamente, vocês precisam hoje, para fazer o que vocês fazem, de foco e de clareza. Foco, para você focar sobre o que está sendo feito. Clareza para definir o próximo passo de maneira mestra. Faz sentido? E aí eu pergunto, quantos de vocês... Aí eu vou dar 2 caminhos agora, na metade da live. Vocês querem ferramentas imediatas para gerar relaxamento? Ou você quer que eu continue explicando sobre o contexto? Presta atenção. Isso vai mudar, é igual o jogo de RPG, para quem já passou dessa fase. Agora você vai definir o próximo rumo. Se vocês falarem, não, eu quero uma ferramenta que gere relaxamento, eu posso usar a qualquer momento do meu dia. E vai me ajudar. Eu quero entender mais sobre o assunto. Olha só. O que eu falei para vocês antes foi a mente pela mente mente. Verdade ou mentira? A maioria de nós hoje tem um contexto. Anotem. Infotoxicidade. Olha lá, eu quero tudo. Tá tudo bem. Presta atenção. Por que eu estou falando isso? Eu quero tudo. Porque a informação, ninguém aqui é burro. Ninguém aqui carece de conhecimento específico, senão não estava nem aqui. Cara, a gente tem o Google, o pai dos burros, para todo mundo querer questionar qualquer coisa ali. Você vai ver algum assunto, vai ver algum contexto. Ter a informação, ter o conhecimento, necessariamente gera o resultado? Sim ou não? Não. Aonde que acontece a diferença? Na aplicação direcionada. Não tem jeito. Faz sentido o que eu estou falando aqui? Então, já que vocês ficaram divididos, está todo mundo sentado? Eu preciso que todo mundo esteja sentado. Tem alguma grávida aqui? Se estiver grávida, não pode fazer o que eu vou mandar. Tem alguma grávida aqui? Alguém está grávida? Tem a Lívia. Lívia, você não vai fazer desse jeito, tá bom? Nesse momento, Lili, você vai ficar calminha. A Lívia está aqui, até com a câmera aberta. Ficou até vermelha agora que todo mundo falou o nome dela. Então, assim, são só 2 aí, Lívia? Só vocês 2 ou tem 3? É gêmeos ou é um só? Ah, então tá bom. Então tá bom. Então, o negócio é o seguinte, Lili. Na hora que você estiver fazendo, tá? Thalita também. Tá, presta atenção. Vocês só vão fazer a respiração nessa forma, tá? Ó. No ritmo de vocês. Beleza? O resto, vocês vão ter que se esforçar. Pega já um papelzinho. Pega um papelzinho aí, porque às vezes vai sair uns ranhos. Pode pegar.
Eu tô falando sério, pode pegar um papelzinho, que às vezes vai sair uns ranhos. Não pode ter vergonha, gente. O Ramiro chegou a ficar angustiado na cadeira. Sacudiu. Vambora. Pega um papelzinho, põe perto, senão você passa assim, esfrega aí, dá uma limpadinha discreta, ninguém vai ver, pode ir lá. Eu vou pegar o meu aqui, tá? Já vem. Pronto. Beleza. Já peguei meu rolinho, tá aqui, ó. Já peguei meu rolinho, não é, ó, pega um rolinho, já pega um pouquinho assim, ó. Quem quiser dar uma limpadinha, já limpa. Ótimo, ótimo, já dá uma limpadinha. Ó, ó. Quem já correu, vai, hein? Vambora. Negócio seguinte, sentem confortavelmente. Eu vou conduzir vocês numa prática bem específica, tá? Quem tem dificuldade em fechar a boca aí? Quem é a pessoa que mais fala na atra inteira? Mulherada que mais fala. Fazer o seguinte, quem quiser, é que eu não posso estar aí, mas eu sempre tenho perto de mim. Cadê? Esse aqui não pode não, mas peraí. Eu sempre tenho perto de mim o quê, ó? O rolo de esparadrapo para botar na boca na hora desse exercício. Podem fazer isso, não é sacanagem, é sério. E eu vou contar uma coisa aqui agora que só está no capítulo secreto do livro Ansiedade e o Fim da Escravidão. O capítulo secreto só recebe quem me manda o depoimento da Amazon, tá? Você tem que ler o livro e tem que botar lá na Amazon o que você achou do livro. E aí, depois eu mando o capítulo secreto. Presta atenção. Tem gente que fica meio revoltado com o livro, porque o livro é um livro de ação, não é um livro de informação somente. E aí o pessoal quer ler o 10º livro de ansiedade e achar que vai aprender alguma coisa de nova. Não vai, fica tranquilo. Presta atenção agora. Ou você põe a fitinha assim, ó. Quando você for botar, você faz assim, ó. Tá bom? Põe o lábio para dentro para você não arrancar a pele. E aí você põe em cima assim, ó. Grávidas, vocês só vão fazer isso. Nesse ritmo. Agora, gente, o maior segredo. Todos vocês deveriam respirar só pelo nariz. Até dormir. Colem uma fita na boca de vocês para dormir. É sério. Mas meu nariz é entupido. Cara, seu corpo não vai deixar você morrer. Ele vai mandar você arrancar se você ficar agoniado. Ele não vai deixar você morrer. Você vai testando e arranca. Testa primeiro você acordado. Fica tranquilo. Quando tiver segurança, naturalmente você vai ver que você respirando, você vai descansar. Tá? Entendeu? Giovanni Ramírez, eu quase não falo. Giovanni, isso também não é bom. É bom você falar, mano. Tem que botar para fora. Fechou? O Giovanni, mas ele gostou de interagir. Ele saiu correndo para pegar o papel. Ele gosta, ele só tá caladão. Então é bom vocês interagirem. Fechou? É legal. Para a gente conseguir botar para fora o que a gente está pensando. Quem tem desvio de septo? Eu tenho também. Ô, Leandro, eu vou te dizer. Vai abrir, nem que seja uma narina, mano. Entenda. Existem artigos científicos que mostram o quê, Leandro? Seu corpo não vai deixar você morrer porque tua boca não respira. Você tem que respirar, velho. Então, você vai fazer gradualmente. Começa meia hora. Mesmo que você tenha que usar lavar o nariz com soro, com lota, alguma coisa, mas faça isso, tá? Vamos lá. Vou começar a bater agora o instalado aqui de frequência. Então, eu quero que vocês mantenham isso, tá? Vou começar com a frequência bem leve, tranquilo. Grávidas, vocês vão ficar daquele jeito, tá? Galera, eu posso fazer vou falar uma coisa para vocês. Não tenham medo de ficar com o rosto dormente, com as mãos dormentes, com o pé dormente.
com a cara dormindo. Não tenham medo. Tem gente que já está ficando suando. Não tenham medo. É ar, tá bom? É ar. Fechou? Quem já teve crise de pânico aqui, acha que vou ter um treco. Não, você não vai. Respira. É ar somente. Você faz isso do dia que você nasceu até hoje. Sua vida começou com uma inspiração e vai acabar com uma expiração. Então, que você aprenda a fazer isso de forma consciente. Beleza? Então, vamos lá. Vocês estão ouvindo, né? Não, O som não está saindo, não. não, o som tá aqui, fica baixo. Peraí, então tá, vamos lá, já sei. Peraí, vou botar outra coisa. Eu ia tentar fazer de forma mais educada, mas não dá. Era um metrônomo. Então vamos fazer uma coisa mais agressiva agora. Deixa eu abrir aqui o negócio. Estão ouvindo? Agora? Beleza. Ó, a cada batida, você vai puxar e na outra você solta. Então vai. O som parou. Como o som parou? O zoom, vai. Então segue minha mão. Puxa, solta. Puxa, solta. Eu quero ver o corpinho assim, ó, subindo e descendo. Segue meu corpo. Vocês estão com a câmera fechada, segue o corpo, ó. Bora, Guto! Mais profundo, Ramires. Leandro também, se mexe. Reginaldo também. Gabriel, não é só a cabeça, os ombros vão junto. Isso, vai. Raoni também, meu filho. Vamos? Leve tontura, continua. Calor, é isso aí. Deixa o corpo mexer, não trava o corpo. Bora, Karen. Não tem problema tossir, continua. E força, você vai reparar que o corpo vai querer reduzir o ritmo. Mantenha o ritmo. Ramírez, mexe os braços comigo, abre assim, ó. Todos os homens aí, levantam os braços. Mulherada também.
Rapaz, vambora, Gabriel. Estufa o peito. Os machos de plantão batem no peito assim, ó. Continua, isso mesmo que tussa, vai. Estou formigando, respira. É só ar. Mexe o corpo, estufa e volta. Bora, Reginaldo! Acabou o aquecimento. Podemos começar? Ó, acabou o aquecimento. Podemos começar? Vocês estão rindo por quê, gente? A gente só está respirando, gente. A gente só está respirando. Agora fala para mim, na boa. Na boa. Em 5 segundos. Como é que você está sentindo? Como é que você está se sentindo agora? A gente fez 1 minuto de respiração. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, fizemos 5 minutinhos de batidinha, de respiração. Como é que você está se sentindo? Vivo? Acelerado? Coração está em 62? Está tranquilo, está de boa. Aliviado? Acho que não preciso respirar. Para de respirar. Vai dar uma onda. Vou explicar para vocês. Quem achar que não precisa de respirar, nessa hora você faz assim, ó. Esvazia o pulmão e para tudo. E recosta. E fica sem puxar. Quando sentir, puxa. Gabriela ficou doidona, agora ela está até bocejando. A bicha teve uns treinos no meio da respiração, agora está até com sono. Gente, presta atenção, vamos lá. Por isso que eu falei para vocês abrirem a câmera. O trem é mais interativo do que vocês estão imaginando. O negócio é o seguinte, galera, presta atenção. Vocês estão entendendo? Ainda sem respirar. Isso aí, não tem problema. Eu tenho que respirar para falar com vocês, gente. Deu sono agora. Agora vai para o próximo patamar. Vamos embora? Valeu o aquecimento? Agora a giripoca vai piar. Agora a giripoca vai piar. As gravidinhas de plantão, sossego faixa, hein? Vamos lá? Jaqueline, tá viva, minha filha? Tá, ótimo. Ela, meu Deus, ele tá me olhando, gente. Vamos lá, vai. Agora vamos acelerar isso, tá? Vocês estão ouvindo? Então vamos. Pode apoiar a mão, relaxa, joga mais para frente. Não, eu vou fazer o ritmo, vocês vão seguir. Assim agora, ó. Relaxa. Agora é assim, ó. Ramires, mais rápido, mexe o corpo. Você está travado, ó. Presta atenção, continua no ritmo. Aqui, ó. Tum, 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 tum. Solta a coluna, deixa o corpo se mexer. Todos vocês que não estão deixando o corpo mover, não estão entendendo o exercício.
Solta, deixa o corpo solto. Relaxa. Fechem os olhos. Fechem os olhos. Sinta o corpo de vocês. Relaxa, fecha os olhos. Fecha os olhos, recosta, relaxa. Sente o ritmo que o corpo quer agora. Acolhe todas as sensações que o corpo tem, tudo que passou ao longo do dia. Deixa isso fluir. Relaxa cada respiração cada vez mais. Sinta a batida do seu coração. Coloque a mão sobre o peito, se você puder. Coloque a mão sobre o seu coração. Imagine quantas vezes ele bateu hoje para te manter de pé. Imagine quantas vezes ele fluiu hoje, mandando tudo que tinha chegado nele para frente, adiante, para você continuar de pé. E repare que hoje a sua vida tem as consequências e o peso que tem porque você não aprendeu nada com ele. Todas as consequências das memórias que você guardou, dos traumas que você teve, das discussões, às vezes, na sua infância, com o pai, com a mãe, irmãos. Porque ao invés de você fazer igual o coração fazia, deixando tudo embora, a cada batida, você guardou. E quanto mais você acumula, menos você permite que as coisas fluam na sua vida. Quanto mais você acumula no seu peito, menos você consegue se movimentar com liberdade, com tranquilidade, com serenidade e poder.
Solte o ar e relaxe. Coloque a outra mão sobre o coração também. Com as duas mãos sobre o coração, perceba qual foi a última vez que você se sentiu acolhido, abraçado, protegido, acalentado. Perceba como uma simples respiração fez seu corpo responder completamente diferente. Perceba que todas as vezes a vida quis te ensinar independente do que você estava vivendo. Mas às vezes você não tinha ouvidos para aprender, olhos para ver, e não deixou isso fluir através de você. Agradeça esse momento, aquilo que você tem por sagrado na sua vida, a Deus, a inteligência universal, a Buda, a Jesus, a quem você acreditar que merece agradecer por esse momento, pela empresa que você está, por se preocupar com você dentro dessa jornada. Para você poder perceber que seu fardo não tem que ficar só entre vocês. Relaxe. Respire mais uma vez profundamente. 2 vezes. 3 vezes. E abram os olhos. Gente, prestem atenção numa coisa. Vocês viram como, com o processo respiratório, sem falar nada, a gente consegue mudar tudo, sim ou não? Ficou claro isso para vocês? Vocês viram como o processo respiratório consegue induzir e abrir estados automaticamente? Tá? Automaticamente. Quando você concentra e consegue fazer isso no seu dia a dia, quantas vezes isso seria útil em inúmeros aspectos no seu trabalho? A gente está falando de respirar. Só que como a gente pensa que sabe fazer isso, a gente julga que não é necessário aprender mais. A ansiedade vem exatamente dessa conexão. Eu queria mostrar uma imagem antes de finalizar aqui com vocês, gente. Mas eu queria que vocês pensassem com muito carinho nisso. Todo sentimento tem relação com o pensamento. Todo sentimento tem relação com o pensamento. E todo pensamento tem relação com uma ação. E eu vou mostrar um gráfico para vocês, eu quero que vocês entendam que é assim que a gente vive. Só que você tem que decidir sair desse ciclo. O ciclo é esse aqui, ó. Aqui, ó. Dá uma olhada nisso. É isso aqui. Toda emoção gera um sentimento que tem relação com o pensamento, que tem relação com uma ação. Esse símbolo se chama Ouroboros. É uma cobra que come o próprio rabo num ciclo infinito de sofrimento. Essa imagem tem dentro do meu livro. Não com esses recheios, mas só falando do ciclo infinito.
A maioria de nós, quando não está num estado de conexão com o sagrado e em expansão constante, crescimento no relacionamento, na vida financeira, nas possibilidades que a gente tem, nós vivemos dentro de uma sensação de angústia. Está dando retorno aí de alguém. E essa sensação de angústia, ela vai ficar aqui, ó. Da ansiedade para a depressão. A ansiedade é quando eu ainda tenho energia para estar com alto nível de percepção, e a depressão é quando essa energia começou a ser reduzida. Entendeu? Ela começou a ficar baixa e a pessoa fica nesse ciclo infinito de sofrimento. Então, qualquer um de vocês que hoje esteja dentro desse contexto, tá? Precisa buscar ajuda. É necessário para que vocês consigam quebrar o ciclo. E gravem, ansiedade, depressão, não vai ser vencida com o que você conhece no seu cabeção. Não vai. Não vai. Você vai ler todos os livros, se você não viver o que está lá, você não vai aprender nada. Não é sobre o que você lê, é sobre o que você aplica. Nenhum de vocês teria aprendido a programar se só tivesse lido. Vocês tiveram de aplicar, tiveram de errar, tiveram de ter uma curva de aprendizado. O processo de desconstrução do comportamento humano doente é assim. Então, a gente tem que atualizar um programa, às vezes deletar algum programa, para instalar outro no lugar. A área de hábito e vício é a mesma no cérebro. O circuito neural é o mesmo. Neurotransmissor está ligado da mesma forma. Por isso que, normalmente, pessoas mais ansiosas e depressivas têm mais vícios. Entenderam? Porque ela está buscando o alívio da dor dela em prazeres momentâneos e acaba gerando vício. Então, dentro desse contexto, gente, o mais importante é que a gente consiga transformar esses hábitos da gente, de alguma maneira, para que a gente consiga ter resultados em níveis que a gente sequer consegue perceber no dia a dia. Porque hoje, grande parte de vocês, quando responderam o questionário, graças a Deus, a maioria estava dentro de um grau basal, alguns moderado, por aí vai. E alguns em grau mais elevado. Mas o mais importante que eu quero que vocês entendam é, se vocês começarem a olhar para as coisas como eu estou colocando aqui, a chance de vocês quebrarem esse ciclo de uma vez por todas vai ser gigantesca. 1 de cada 5 pessoas que toma remédio psiquiátrico para a ansiedade tem efeito que presta. Palavras de um psiquiatra de Harvard, de todos os pacientes deles, que era um autor best-seller também. Aí eu pergunto para vocês, nossa, mas se de cada 5, 1 tem efeito, para que a gente tem que tratar 5 para 1 ter efeito? Porque alguém tem lucro com isso, obviamente. Então vocês têm que entender, não depositem as suas fichas na pílula. Ela é necessária, o tratamento psicológico também, mas em conjunto, no final das contas, o seu comportamento vai ter que se alterar definitivamente. Porque o psicólogo vai fazer a parte dele, o psiquiatra vai fazer a parte dele, mas se você não fizer a sua, nada adianta. E assim, a gente está no Setembro Amarelo, gente. E uma das coisas mais importantes, se você tem um grau maior de ansiedade e você é um cara mais introspectivo, que acontece com muitos programadores, é importante que você consiga pedir ajuda. Quem precisar de ajuda, manda um direct para mim lá no Instagram, não tem problema nenhum, eu vou responder. Quem não sabe quem eu sou Juliano Pimentel, me procura lá na rede social, tá? E quem quiser também, nem sei se está ainda ou não. Deixa eu ver. Eu não vi. Que ainda está com cupom de desconto. Vai acabar agora, no final desse mês. Deixa eu ver se está lá ainda.
Ó. Estamos entre os mais vendidos ainda. Vou mostrar para vocês. Quem aqui já leu o meu livro? Quem aqui já leu o meu livro? Alguém aqui já leu o meu livro? Ó, estamos aqui. Ó. Tá? Ainda está entre os mais vendidos. Tudo bem? Tem o cupom de desconto, anotem aí, Ansiedade 20. Ontem eu estava vendo para quem assina Prime, estava saindo a R$ 22 o livro, cara. Tinha um bônus aqui que, para quem assina a Amazon Prime, estava dando aqui, estava R$ 22 o livro. Ele está com 39 e ainda tinha um desconto em cima do Ansiedade 20. Aí, para quem acha, pô, esse cara tá... Não, ó, hoje a gente está... É o primeiro mais vendido em depressão, saúde e boa forma, primeiro mais vendido em nutrição e família. Necessitamos em 300 do Brasil inteiro, tá? Então, assim, e aí vocês podem ver os comentários. Tem gente que não gostou do livro. Ô, Bruno, é você, Bruno? Tem o Bruno aqui também, ó. Tem um Bruno aqui que não gostou muito do livro, não. Tem um Bruno que está aqui na live também. Ô, Bruno, é você, mano? E aí... Não, não sou eu. Ah, lá, não é ele, não. Então, o que acontece? Gente, o livro é um livro transformacional, não é um livro de acúmulo de informações. Eu tenho mais de 100 mil alunos de 70 países, gente. Para vocês terem ideia, hoje eu tenho alunos que conseguiram se livrar das mais diversas coisas, desde obesidade até coisas mais complexas. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque, independente do que aconteça, é possível se transformar, é possível ter uma vida nova. Só que a gente tem que acreditar isso primeiro aonde? Aqui. Lembra? Sentimento, pensamento, ação. Se eu não sinto, cara, se eu não sinto, não adianta. Aí você vai falar, mas doutor, a ansiedade ela é fruto do quê? No livro eu falo, a ansiedade ela é fruto do medo. O medo é uma criação mental. O medo não existe aqui. O medo só existe aqui. Então, a gente tem que entender que as construções mentais baseadas no medo, e agora eu vou para acabar esse assunto com vocês, eu vou fazer uma pergunta muito específica. De todos os medos que vocês têm na vida, todos, pensa só, todos os medos que vocês têm na vida, todos, pega todos, o mais esdrúxulo, até o mais terrível. Quantos por cento deles se realizaram? Mas você está vivendo por ele. A maioria das pessoas vive pelo medo. Um outro artigo que saiu agora em junho de 2022. Ele viu a forma de comunicação e como a forma de comunicação tocava a transformação humana. Eles estudaram com muitas pessoas e viram que o medo foi o que mais gerou transformação humana. Sabe qual a única coisa que gerou transformação humana? Além do medo, na mesma potência, no mesmo impacto de vida? Adivinha? Esperança. Primeiro artigo científico da história que na neurociência coloca que a motivação do ser humano viria em tamanha potência com estudo baseado na pandemia, por algo que fosse o sonho humano de esperançar uma realidade melhor. A minha esperança por dias melhores me faz aderir a um tratamento. Então, como o medo, que foi a principal via usada na televisão, gerou depressão, ansiedade, suicídio, pânico em massa, o artigo tem uma lei da esperança de que os meios e os governos vão falar por uma linguagem que não seja do medo. Eu acho muito difícil. Mas, para nós cientistas, é assim, ó, é muito gostoso, principalmente eu como um cara que amo o ser humano, em essência, ver que ainda tem gente que acredita no ser humano a não ser fora do medo, sabe? Porque a gente hoje vive pelo medo. Você tem medo de abrir a boca na empresa por conta de uma consequência. Você tem medo de abrir o seu coração porque você já tomou um chifre. Você tem medo de tal coisa. Você tem medo de um relacionamento. Cara, grave uma coisa. O mal feito
do outro, que era o que ele podia te dar naquela época, não pode determinar a qualidade do teu coração e da tua ação. Tem um ditado budista muito lindo, que fala assim, ó, sempre que você estiver diante de alguém, e esse alguém fizer o seu coração se inclinar para um lado ou para o outro, você está diante de um mestre. Porque quando você está íntegro, num espaço de integridade com você, completo, com o sagrado dentro de você, independente de qual seja, se você acredita em algo, se não acredita, é você com você, ninguém teria o poder sobre o seu coração. Ninguém. Então, eu acho que dentro desse quesito a gente pode finalizar nesse contexto que a gente começou. Espero que a aula prática... Roberta tem um livro, espero que a Roberta tenha gostado. E eu digo assim para vocês. O que eu quis trazer aqui para vocês foi um senso prático sobre a ansiedade, porque eu poderia ficar falando aqui um final de semana. Eu escrevi um livro sobre ela e agora vou dar uma mentoria sobre isso ainda. Vai começar, inclusive, amanhã, 5 horas da manhã. Mas, a aula começa às 5 da manhã, para vocês terem ideia. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque é importante que nós entremos em ação de maneira consciente sobre aquilo que nós desejamos verdadeiramente no nosso coração. Ficou claro? Sim ou não? Consegui mostrar para vocês, programadores, que existe algo além de 0 ou 1? Além do código binário? Então, meus amores, desculpem qualquer limitação do que vos fala. Eu fiz com todo amor e carinho. Desculpa qualquer brincadeira. Peguei para Cristo aqui o Ramírez. Ramírez, gostou do exercício? Ramírez, desmuta aí, eu quero ouvir tua voz. Gostei bastante. Ramírez falou que não fala muito, agora ele está falando até na reunião. Pô, tá... Ô, Ramírez, você sentiu alguma coisa? Você sentiu alguma coisa? Bastante. Gente, todas as sensações, brigadão, Ramírez, todas as sensações que nós temos, você tem simplesmente acolher, perceber e não deixar te paralisar. Ficou claro? Isso é uma vida inteira pela frente que dá para ser feito. Tem um capítulo no livro com todos os tipos de respiração que existem, fora todas as outras condutas, que para vocês performarem e aumentarem a produtividade de vocês, lembra da curva do gráfico, do estresse. Quanto melhor você estiver biologicamente, quanto mais resiliência, potência você tiver interiormente, mais você consegue trabalhar no ápice da ansiedade sem corromper e cair. Porque o seu corpo está forte e consegue sustentar isso. Fechou? Beleza? Gostaram? Espero que vocês tenham, de verdade, agora tem o 0, 1 e o talvez. Então, assim, espero que vocês tenham gostado com todo amor e carinho, tá, meus amores? Obrigado pelo carinho, pelo convite do pessoal da Atra, obrigado aí, todo mundo que é da família Atra, de verdade, tá bom? Alguma pergunta vocês têm? Agora vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Pronto. Muito bom, Ju. Foi top demais aí. Você quer fazer aquele convite lá que você tinha comentado do jejum? Ah, gente, deixa eu falar uma coisa. Boa ideia, já que o Raoni falou, vou falar. Eu estou fazendo meu doutorado. Vocês querem que eu aplique o doutorado em vocês? Ó, galera, oportunidade master é assim. Você já viu que eu sou meio doido, mas doido consciente. Tô junto. Quem topa, fala aí, ó. Eu topo, hein? Quem topar, coloca aí. Porque é o seguinte, eu devo, depois que eu passar com toda a aprovação, pegar todos os trâmites que tem que ser feito, tá? Do estudo, do artigo, todinho. Aí, já que vocês estão topando, mas aí, gente, vamos fazer um combinado aqui. Vocês vão responder todas as pesquisas que eu perguntar, por favor. Um carinho, só eu, tá? Só eu vou ver, não vai ter nome de ninguém. Vocês podem abrir o coração para mim, tá bom?
Fique em paz. Amigo, amigo. Porque existe um viés gigantesco em pesquisa de empresa. Não sei se vocês conhecem, mas assim, eu estou falando isso porque, como vai ser meu doutorado, eu já estou trazendo isso para vocês. Eu vou desenhar tudo com muito amor e carinho. Brino, depende. Não, tá tudo bem, fica tranquilo. Ninguém vai ser obrigado a participar, mas eu vou estar correlacionando exatamente o tema da ansiedade, tá? Do nível de estresse, ansiedade com jejum intermitente. Então, eu vou instruir vocês dentro desse processo de aplicação do jejum intermitente por um período específico, bom? E aí, a gente vai acompanhar com esse mesmo questionário que vocês fizeram hoje, a aplicabilidade da flutuação do nível de estresse e de jejum a cada semana. Só isso. Foi mais simples que isso? Impossível. E vão ser jejum de 16 horas. Ou seja, você vai parar. Nossa, não, 16 horas é mel na chupeta. Conta a hora que você está dormindo, gente. Fica calmo. Fica calmo. Aí, ó, tem gente aqui que fez até no Ramadã. Então, por que eu estou explicando isso? Do Ramadã é mais difícil, dependendo de onde você está. Então, porque você não fica sem água. O jejum intermitente você pode água, chá e café sem açúcar ainda. Tá? Então, é muito tranquilo. Só que a gente vai estar verificando um impacto nisso, dentro da ansiedade, e na percepção da pessoa no dia a dia. Entendeu? Porque hoje, gente, o nível de pessoas ansiosas aumentou brutalmente. Estava falando com o pessoal aqui antes da live começar. Vocês têm ideia? A grande maioria aqui está na idade de pai, de família, né? Ou que tem família. Vocês têm ideia de quantos abortos a gente teve esse ano somente? Esse ano. Já bateu o recorde do ano passado. Ano passado, alguns avós, é isso aí, Gutão. Ano passado, a gente teve 33 milhões de abortos no ano passado. Esse ano, a gente já está com... Quando começou a live, a gente estava com 31 milhões 487 mil. Vocês têm noção disso? E aí eu falo para vocês, aborto induzido, querido, induzido. De cada 10 gestações indesejadas, 6 são abortadas. É do mundo inteiro, tá? Induzidos. E os dados, só fora o que não é nem computado, gente. Vocês têm ideia? Então, o medo, a ansiedade, a insegurança, a gente tem que aprender a confrontar essas coisas com poder. E não é medo através de medo, entende? Eu estou falando isso porque dentro desses meus alunos que estão em 70 países, tem uma aluna minha específica, que é a Beth, eu tenho outros também, mas a Beth é um caso especial. A mãe dela foi estuprada, a família inteira estava mandando ela abortar, e ela decidiu ter a filha. Olha que louco isso. A filha dela hoje já é mãe, uma super mãe, casada, é incrível, a Beth é uma aluna incrível. E ela fala assim, graças a Deus, minha mãe não me abortou. E quando eu vejo essa história, eu tenho uns 10 alunos que foram vítimas de tentativa de aborto, né? Por várias razões. Não só estupro, mas isso é um assunto muito polêmico. Mas quando você toca a vida humana e fala com muita gente, a ansiedade e a depressão, gente, elas têm uma relação profunda, sempre, com cicatrizes emocionais, que muitas vezes vieram geração após geração, família após família. Entendeu? E isso a gente só consegue quebrar a ansiedade, quebrar a depressão com conexão, comunicação. Você não pode reter comunicação. Você tem que botar para fora o que você sente. Você não está sozinho e tem que ter uma rede de apoio. Então, sempre contem. É Sandra, né? Qual é o nome seu aqui, do meu ladinho? Que estava comigo aqui no início. Você. Tinha a Tássia, a Gláucia.
A Gláucia, acho que é a Gláucia. Sou eu. Loirinha Gláucia. Sou É eu. a Gláucia. Contem entre vocês com apoio para vocês abrirem e poderem pedir ajuda, gente. É importante isso. Porque eu entendo que pode ter um certo medo, mas não deixe o medo paralisar. Porque dependendo de como for, vai conseguir ter algum grau de orientação que às vezes você sozinho não conseguiu resposta. Entende? Então, isso é importante. Fechou, pessoal? Esse era o convite. Obrigado. Raoni, então eles toparam. Top demais, Fih. Aí as meninas vão divulgar e a gente pega o nome de todo mundo que tiver a fim de participar. Eu vou explicar, eu faço direitinho depois um documento, eu faço tudo, eu preparo tudo, entendeu? Para mandar para vocês. Ainda tem que passar pela aprovação do comitê de ética, vai ter várias coisas ainda, vai ser mais para frente, não vai ser imediatamente agora, mas eu aviso vocês, não tem problema não. Tá bom? Tá. Na hora que tiver no jeito aí, só passa para a gente então e a gente divulga internamente aqui. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, aproveita. Juliano, além de ser top, gente boa demais aí, tem muito conhecimento. Aproveita que agora é a hora, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida. Ou o professor é muito bom, todo mundo não entendeu nada do que eu falei. A Karen que segue você faz tempo, Ju. Eu tô lá desde os 2015, 2016, não sei, logo quando você começou, eu tava lá, né? Inclusive para fazer exercício lá na academia, estava lá com o fonezinho, o doutor Juliano lá, me motivando a treinar, e vai. Então, pessoal... Segue ainda, gente. Olha só, eu sou meio bravo na rede social, tá? Aqui eu tô sendo bem tranquilo. Eu sou meio bravo em alguns momentos. Eu sou gente boa, é com amor que eu brigo, tá bom? Não, é sutil. Tem um canal Muita no YouTube. leveza. Tem alguns seguidores lá no YouTube também. O YouTube é a rede que eu menos uso hoje, gente. Que eu mais uso. O YouTube tem nem sei quanto. Acho que quase 2 milhões. O Instagram tem 860 mil. E o Facebook tem uns 2 milhões também. Mas tem em todas as redes sociais que vocês vão me achar. É DR Juliano Pimentel. Tá bom? Fiquem tranquilos. E obrigado mais uma vez pelo convite. Ninguém tem dúvida, não? Agora é a hora. A meditação pode abrir o microfone, Caio. A meditação pode ser uma aliada poderosa contra a ansiedade baseado nesse processo de respiração que você comentou. A ansiedade hoje, Caio, ela é automaticamente, ela é uma das ferramentas que não tem dúvida que tem atuação sobre, tá? A mindfulness, um tipo de meditação, porque existem vários tipos de meditação, tá? Aqui no mundo ocidental a gente fala que meditação é tudo igual, não é? Mas o que eu fiz com vocês é um processo meditativo através da respiração. Depois eu fiz um processo indutivo muito rápido, de 3 minutos, entendeu? Mas, para você ter ideia, eu tenho um programa, tá esgotado para o ano que vem já. Acho que tem 7 vagas só. Mas tem Vinhedo, inclusive, no ano que vem. Eu fico 3 dias, sexta, sábado e domingo, só sobre isso. Só sobre respiração, só sobre todos os contextos da parte de liberação emocional dentro disso. É absurdo. Só sobre esse contexto de respiração. Então, é um tema, gente, que é estudado há mais de 7 mil anos. A gente estuda isso muito pouco aqui no Ocidente. 7 mil anos. Você oferece algum tipo de mentoria? Sim, eu tenho mentorando, sim, Ramires. Tenho mentorandos em grupo e mentorandos individuais também. Não se preocupe. Pode me mandar mensagem lá no direct. Não tem problema nenhum. E eu entro em contato com vocês. Posso ajudar, independente do que seja. Fiquem tranquilos, tá? Tanto para a parte de saúde como um todo. Na verdade, gente, tudo que eu comecei fazendo, a Karen, que me segue há muito tempo aqui, sabe? Eu comecei com Vinhedo, interior de São Paulo. Eu moro em Dayatuba, Ramires. Isso mesmo. Aqui do ladinho. Vai ser em fevereiro, vai ter um evento, e em outubro também.
Ah, você mora em Campinas, cara, você está aqui do lado, eu moro em Dayatuba, do lado do Mosteiro. Então, assim, por que eu estou dizendo isso, gente? É importante vocês não sofrerem calados. Vocês têm que pedir ajuda. E vocês têm que acreditar que seja possível quebrar o padrão. Sacou? Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Porque a maioria das pessoas toma remédio há mais de 10 anos, não acredita em nada mais. Tem um psicólogo de estimação, ele já não acredita nem mais que o psicólogo virou o melhor amigo dele. Entendeu? O remédio virou a pílula do dia seguinte. Então, ele não sabe nem o que fazer mais, não acredita mais em nada. Fechou? Alguma dúvida mais? Respondi sua pergunta, Caio. A meditação é importantíssima. Como usar? Porque o cara que está muito ansioso, dificilmente ele vai parar para ficar. Ele não aguenta, mano. Ele vai querer tacar o computador na parede. Você trouxe uma coisa bem legal, que você falou da hiperventilação, é completamente diferente, porque a hiperventilação per se é um contexto de condução metabólica para mergulhar. Quando você faz esses pranayamas muito rápidos, como a respiração do fogo, a bástrica ou outras, como a gente conduziu aqui, ele gera um nível de clareza que não é pela hiperventilação. Para você ter ideia, a hiperventilação é pela boca. Se eu respiro pela boca, é um efeito. Se eu respiro pelo nariz, é outro. A área cerebral que ativa é diferente. Daí, troca. Se eu respiro pela narina direita, é um. Se pela narina esquerda, é outro. A gente tem uma mestra aqui de yoga que ela ensina várias técnicas para a gente também, que a gente tem alguns encontros, né, Maria Emília, ensinando essas técnicas de respiração pelas narinas também, né, a diferença aí na prática, né? Não, e tem diferença total. O ponto é que o uso disso é bem específico. O que eu fiz? Cara, é muito doido, porque quando você começa a misturar a parte milenar do yoga com a medicina, você começa a ter resultado onde você não imaginava. Só que a forma como o yoga usa é diferente da forma que o médico usa. Tem um psiquiatra, Tchecoslovaco, que eu acho, que ele inventou agora, ele não inventou, tá? A mulher dele é yogi. E aí ele juncionou com a mulher dele, misturou um monte de técnica e criou um trem chamado de respiração holotrópica. E é uma coisa que já existe há muito tempo, mas ele misturou terapia com respiração, com yoga, que é mais ou menos a bagunça que eu também faço, só que ele botou isso dentro do tratamento de doença psiquiátrica. Então ele põe as pessoas dentro de uma sala para fazer isso que eu estou falando aqui 4 horas seguidas. Gente, é muito doido. Você não precisa de ayahuasca, de bebidas, não precisa de nada. Você vai ver gnomo, você vai ver tudo só com respirando. Até ter você ver perto de você nessas horas, fica tranquilo. Mas a respiração, ela aumenta a expansão de percepção de vida, entendeu, cara? É muito específico isso. Muito bom. Tá, gente? Fiquem com Deus, boa noite e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.